Boa tarde, bom dia ou boa noite, meus amigos, irmãos e irmãs em Cristo, de qualquer lugar em que você estiver ouvindo agora, acompanhando, ou para você que vai acompanhar em um outro horário, que Deus te abençoe. Eu proponho hoje o tema: o que é falar em línguas? O que a Bíblia ensina sobre falar em línguas? Eu gostaria de pedir que você convide alguém do seu círculo de amizade, dos seus contatos, para também compartilhar dessa live e desse tema. Eu faço com o maior respeito a você que desconhece o tema ou que tem uma posição diferente da minha, uma posição bíblico-doutrinária diferente da minha. Isso não nos impede de participarmos juntos dessa discussão bíblica. E enquanto você convida alguém, eu quero também dizer que você pode compartilhar à vontade esta live, esse vídeo. Ele não tem um propósito comercial e nem também me proponho a ocupar a posição e a autoridade do pastor da sua igreja local sobre você. Apenas sou um irmão em Cristo, um pastor com quase 38 anos de experiência pastoral. Não estou pastoreando atualmente, sou pastor auxiliar na última igreja em que pastoreei e exerço um ministério itinerante de ensino volante, atendendo às igrejas, aos pastores que me convidam. A minha voz está bastante desgastada hoje, porque já ministrei pela manhã por quase 2 horas na Assembleia de Deus de Madureira, do campo da Vila Nova, aqui em Goiânia, no setor Vale do Araguaia. E esse tema é uma sugestão de internautas, de irmãos e amigos que o propuseram. E eu quero então, apesar de não poder tomar muito do seu tempo, não me alongar como o tema até precisaria, mas eu quero, de certa forma, colaborar com a compreensão daqueles que ainda necessitem compreender um pouco mais sobre o que é falar em línguas e o que a Bíblia ensina sobre isso. Enquanto você aguarda e convida aí aos seus amigos, aos vizinhos, alguém que queira participar com você, eu quero oferecer para você um simples solo ao teclado do hino Jesus é Melhor, porque de fato esta é a minha convicção plena. Jesus é melhor do que tudo, Jesus é melhor do que qualquer coisa, do que qualquer valor. Tenhamos uma boa tarde, uma boa audição. Bem-vinda, Linda Castro. Bem-vinda, Eleni Xavier, que está assistindo essa live. Eu gostaria de começar a discussão desse tema fazendo algumas leituras bíblicas que eu selecionei no livro de Atos dos Apóstolos, que mencionam o falar em línguas. Em Atos capítulo 10, a partir do verso 44,
Contextualizando, o apóstolo Pedro foi chamado à casa daquele centurião, que era uma autoridade militar do Império Romano, que era um homem piedoso, embora não fosse judeu. Ele era piedoso e cria no Deus de Israel. A Bíblia diz que ele fazia esmolas e fazia muitas boas obras entre o povo, além de jejuar e orar ao Deus vivo e verdadeiro, o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus da Bíblia. E então ele mandou a Jope, uma cidade portuária, onde estava o apóstolo Pedro, chamá-lo para que viesse anunciar acerca da salvação. Chegando à casa de Cornélio, Pedro então passou a pregar a palavra de Deus. E enquanto ele pregava a palavra de Deus, aconteceu, sem ajuda humana, sem interferência de líder algum, um fenômeno espiritual que passo a ler agora em Atos 10, 44. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus seguidores de Jesus que tinham vindo de Jope, juntamente com Pedro, ficaram admirados por ter Deus derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus, pois eles ouviam os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Então disse Pedro: estas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizadas com água? Bem-vinda, irmã Márcia, pastora Márcia, Raimunda Borba e todos os demais que estão acompanhando. Você observou que foi um fenômeno espiritual espontâneo, acompanhando a pregação da palavra? Ninguém insistiu ou incentivou a que eles falassem em línguas estranhas. A expressão línguas estranhas aqui nesse texto, na língua grega, na língua original do Novo Testamento, nesse texto a palavra é xenoglossia, línguas estranhas, não são idiomas da terra que podem ser aprendidos e falados, não. É um idioma totalmente desconhecido das pessoas do planeta Terra, não se parece, não é codificado com nenhum idioma humano. Então essa palavra é xenoglossia. Eu não li a passagem de Atos 2, quando menciona a descida do Espírito Santo no dia da festa judaica do Pentecostes. Lá a palavra que aparece para falavam em línguas é glossolalia. Eram idiomas terrenos. Estavam em Jerusalém naqueles dias pessoas de 17 idiomas diferentes, de nações as mais distantes de Jerusalém e que vieram para a festa do Pentecostes. E eles ouviam aqueles cristãos judeus, cerca de 120, que estavam lá no cenáculo em Jerusalém, aguardando a descida do Espírito Santo, eles ouviam a mensagem de Deus no seu próprio idioma. Mensagem transmitida por judeus que não sabiam aqueles idiomas. Eram pessoas simples, pescadores, humildes trabalhadores, quando muitos sabiam o hebraico, o aramaico, alguma coisa em latim para lidar com os romanos que dominavam o país, e também talvez um pouco de grego, porque ainda ficou a influência do Império Grego que antecedeu o Império Romano. Então, no máximo, eles arranhavam 4 línguas, mas foram faladas 17. Haviam 17 nações diferentes. Então foi um fenômeno chamado glossolalia, línguas desconhecidas, mas não estranhas. Não podemos confundir. Glossolalia no Novo Testamento é mencionada uma única vez lá no livro de Atos, capítulo 2, na descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. As próximas ocasiões em que pessoas falarão em línguas, a palavra grega é xenoglossia, línguas estranhas, que não tem nenhum sentido aparente para nenhum idioma da terra. E é o que foi falado na casa de Cornélio em Atos 10. A gente vai para Atos 19, Paulo está em Éfeso, uma das 4 maiores cidades do Império Romano daquele tempo. E ali também estava Apolo,
E o capítulo 19, verso 1 diz assim, do 1 em diante. Obrigada, pastora Miriam, irmã Marisete Ferreira, desde Itália. Benvenuti, sorella. Irmão Helder Dias. Enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns cristãos e perguntou: quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Eles responderam: nós nem mesmo sabíamos que existe Espírito Santo. É claro que eles converteram por uma ação do Espírito Santo, porque ele que convence, mas eles não sabiam disso. É natural, quando alguém se converte, ele não sabe tudo, como uma criança que ao nascer também não sabe tudo sobre ela, mas um fato é que ela existe, ela nasceu. Então, que tipo de batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. E eles responderam: o de João Batista. Então Paulo disse: João Batista, batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados. E também dizia ao povo de Israel que eles deviam crer naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Depois de ouvirem isso, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atenção. Aí Paulo pôs as mãos sobre eles, só isso. Paulo não soprou línguas estranhas no ouvido deles. Paulo não mandou que eles repetissem línguas estranhas, porque isso é um artifício humano de tentar ajudar a pessoa a ser batizada com o Espírito Santo. Isso não é bíblico, isso não é correto, isso não é nem mesmo decente, que me desculpem a franqueza. Porque o Espírito Santo não precisa disso. E Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Jesus sabe batizar com o Espírito Santo sem ajuda humana. A gente deve incentivar as pessoas a crer, mostrando na palavra, a desejar e a buscar. Mas não ajudá-las a serem batizadas com o Espírito Santo. Mas podemos ser um canal de transmissão, como Paulo foi, impôs as mãos sobre elas, diz aqui o texto, verso 6. Aí Paulo pôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. Então começaram a falar em línguas estranhas. Atenção para o termo grego aí que aparece, xenoglossia. Línguas totalmente desconhecidas. Não é glossolalia, lá de Atos 2, que eram idiomas terrenos. E a anunciar também a mensagem de Deus. Esses homens eram mais ou menos 12 em Éfeso. Aí a gente vai para 1 aos Coríntios 14, que é um capítulo onde Paulo também trata com profundidade do assunto, embora ele não quer, o objetivo não seja de ensinar sobre línguas estranhas, mas sim sobre a ordem e decência no culto e dar o devido lugar na fila para as línguas estranhas. Parece mais que Paulo está desestimulando falar em línguas estranhas, mas não é. Porque lá no final desse capítulo, ele vai proibir. Ele diz, é proibido proibir. Não o proibais o falar em línguas estranhas. Xenoglossia. Capítulo 14. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Um ajuntamento de crentes, uma reunião. Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, e aí de novo o termo grego é xenoglossia, línguas desconhecidas, não são idiomas da terra, não é alguém falando em francês sem ter aprendido pelo Espírito Santo. Isso pode acontecer? Pode. Eu tenho relatos e testemunhos disso ter acontecido em tempos odiernos, em tempos recentes. No entanto, é um fato isolado, são casos muito ocasionais. A regra é as pessoas cantar, orar ou falar em xenoglossia, línguas desconhecidas. Porque Paulo vai dizer que quem o faz está edificando a si mesmo. Então não tem o propósito de comunicar para outro, mas sim apenas ele e Deus, a pessoa e Deus. Ninguém precisa entender, na verdade ninguém precisa nem escutar, porque é um ato pessoal direto para com Deus. E diz aqui Paulo, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. É um outro dom do Espírito Santo, que faz com que o falar em línguas seja equivalente
a uma mensagem profética, a uma mensagem de Deus. Porque as línguas estranhas, xenoglóssia, são interpretadas para o idioma daqueles que estão presentes, que precisam compreendê-la. Aí ela equivale à profecia, ela tem mais valor do que só a língua estranha sem interpretação. E diz aqui, façam, e se alguém falar em língua desconhecida, xenoglóssia, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, ou seja, um de cada vez, e haja intérprete. Bem-vinda, missionária Sandra Rezende. Bem-vinda, irmã Simone Mota. E haja intérprete. Mas se não houver intérprete, meu Deus, eu tenho que falar, é Bíblia, palavra de Deus. Eu sei que tem alguém por aí que vai, talvez ao ver essa live, falar assim, gente, mas esse pastor ele não é pentecostal, ele não é assembleiano, porque olha aqui, eu faço tudo durante a minha ministração, o meu louvor ou a minha pregação, para todo mundo falar a língua estranha durante o culto. Agora está dizendo aqui, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, não é sozinho, não é calar para sempre não, na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. É claro que quem está presidindo um culto pode dar liberdade, dar tempo para as pessoas se expressarem ali mesmo na reunião da igreja a Deus em línguas estranhas. Mas não é em substituição a outras partes do culto e principalmente a parte da pregação. A pregação, que é também a profecia, ela não pode ser subestimada, trocada pelo falar em línguas estranhas. Porque quando o pregador ou as pessoas falam em línguas estranhas, elas estão edificando apenas a si mesmas. E um ajuntamento é um compartilhamento. Eu costumo comparar a um piquenique, onde todos compartilham com todos. Você já foi a um piquenique? Você leva uma comida, outro leva outra, outro leva ainda outra, e às vezes há toda uma variedade, todo mundo come de tudo daquilo que gosta e quer, porque acontece o compartilhar. Assim é uma reunião da igreja. Paulo diz, um tem uma coisa, outro tem outra, mas o falar em línguas estranhas, se não houver intérprete, ele está edificando apenas a mim mesmo. E é claro que eu posso deixar para fazer isso numa outra ocasião e lugar, em que eu não vou interferir no andamento do culto. Bem-vinda, tia Fia, irmã de Marci Souza. Bem-vindo, Samuel Carvalho. E Paulo diz, fale consigo mesmo e com Deus. Paulo não diz que não é para falar, mas só diz que é para priorizar o tempo do culto para aquilo que é público, que é para todos, que é compartilhado. Compreendido? Irmã Cida, irmã Luana, bem-vindas. Vamos adiante. Uma outra passagem, aliás, a Bíblia ensina que falar em línguas é um dom dado por Deus principalmente para edificação pessoal. Nem todo crente fala em línguas, mas é um dom muito bom que devemos desejar. Paulo diz lá em Coríntios, procurai com zelo os melhores dons. Quais são os melhores dons? Os melhores dons é aqueles em que eu posso melhor desenvolver a minha vida cristã e o meu serviço na presença de Deus, junto ao povo de Deus. É claro que a ocasião e a situação vai indicar os melhores dons, de acordo também com a capacidade pessoal. Paulo diz que devemos procurar com zelo os melhores dons, mas principalmente o de profetizar. A ênfase aqui no capítulo 14 da carta aos Coríntios, 1 aos Coríntios, é mostrar que o amor entre os irmãos, o amor ágape, o amor que vem de Deus, bem-vindo João Pedro, ele é superior a qualquer dom. Ele é mais importante do que tudo. E o dom é nos dado também para servir em amor. Não é para dar atestado de santidade ou dar uma hierarquia, uma superioridade espiritual para a pessoa, para que ela domine sobre as demais. Os dons são ferramentas. E ferramentas não são nada enquanto não estiverem na mão daquele que as sabe usar. São apenas ferramentas. O machado não corta sozinho, o serrote não serra sozinho, e por aí vai.
Então nós precisamos entender que os dons são ferramentas e que continuam sendo dons do Espírito Santo, não são dons nossos. O meu dom, o dom continua sendo do Espírito Santo. Ele é o dono. E nós assembleianos e também várias outras denominações chamadas pentecostais, e por que essa nomenclatura pentecostal? Porque aquilo que nós cremos como atual, que é o batismo com o Espírito Santo, com a evidência física de falar em línguas estranhas, e também a manifestação e o exercício dos dons espirituais, conforme 1 aos Coríntios 12 e também o 14, nos dias atuais, ele remonta à experiência inicial lá do dia de Pentecostes, que na verdade é uma festa judaica, não tem a ver diretamente com o cristianismo. Mas como foi no dia de Pentecostes, esse fenômeno, esse modus operandi, ele é chamado de pentecostalismo, mas é uma nomenclatura teológica que não aparece na Bíblia. Bem, também há pessoas que creem que o batismo com o Espírito Santo não é necessariamente comprovado pelo falar em línguas estranhas. Mas o nosso assunto hoje não é o batismo com o Espírito Santo. Isso a gente pode fazer numa outra ocasião. O nosso assunto hoje é o falar em línguas. Eu estou enfatizando muito a necessidade de você compreender 3 tipos de línguas mencionadas no Novo Testamento. A glossolalia, os idiomas da terra falando por quem não os aprendeu, por uma ação sobrenatural do Espírito Santo, que há um único registro, Atos 2, dia de Pentecostes. O outro fenômeno, que é a xenoglossia, que é falar um idioma totalmente desconhecido por todos da terra, mas que é conhecido por Deus, é uma conexão muito íntima, muito estreita do nosso espírito, da nossa alma, pode ser sob êxtase ou sem êxtase, com arrebatamento dos sentidos ou sem arrebatamento dos sentidos. Porque o Espírito Santo não vai nunca arrebatar os nossos sentidos e nos expor a coisas bizarras, a comportamentos bizarros, ridículos e até mesmo escandalosos, à luz do bom senso espiritual. Deus não é Deus de confusão. Paulo deixa isso claro na carta aos Coríntios. Deus não é Deus de confusão. Bem-vinda, irmã Hélia. Então, essa língua estranha, ela pode ser glossolalia, línguas conhecidas na terra, ou xenoglossia, língua desconhecida, que não é conhecida. Eu estou fazendo questão de enfatizar isso para você, porque há uma corrente teológica, uma linha de interpretação, que diz que o falar em línguas cessou, que de fato houve esse dom lá no 1º século, porque como a igreja ainda não tinha o Novo Testamento, o cânon bíblico completado, então as palavras dos apóstolos, a mensagem da igreja precisava ser ratificada por sinais e maravilhas, inclusive a manifestação dos dons espirituais. Mas que ao completar o conteúdo bíblico, esses dons cessaram. Porque dizem, veio o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Mas quando Paulo falou lá em 1 Coríntios 13, falando do amor, a excelência do amor fraternal, e falou do que é perfeito, ele não se referia ao conjunto completo da Bíblia. Ele falava da vida futura, da vida na eternidade, onde de fato não haverá necessidade nem de orar, né? Porque estaremos ali presentes com todas as respostas que a nossa alma e a nossa vida necessita. Bom, cessou ou não cessou? Há denominações que diz que não somente cessou, mas que as manifestações atuais dos dons espirituais, inclusive o dom de língua, é maligno, não é de Deus, que os que fazem estão sob efeito diabólico. É claro que eu também já pensei assim, eu tive esta escola e pensava dessa maneira. E respeito a quem ainda pensa, porque ainda não compreendeu biblicamente que não há exegeticamente, ou seja, na linha de interpretação da Bíblia, nenhuma, nem meia passagem bíblica que corrobore esse entendimento de que os dons cessaram, inclusive o de línguas. Não tem. Eles cessaram sim historicamente,
Ao longo da história do cristianismo, os dons cessaram. Depois do segundo século depois de Cristo, os escritos praticamente não registram manifestações do dom de línguas. No século IV, um teólogo, um apologeta, um pensador disse assim: olha, os dons espirituais estão há tanto tempo sem uso que nós nem sabemos mais como que eles funcionam. Então, quando veio o Renascimento, o movimento pentecostal, na virada do século XIX para o século XX, cabe àqueles que creem na atualidade dos dons provar, manifestando os dons e no modelo bíblico. Mas tem uma questão que dificulta muito, é que a manifestação dos dons, principalmente os dons de língua, de revelação, ou do dom de profecia, não da profecia como pregação, mas da manifestação do dom de profecia, que é predizer alguma coisa que não é pregação, ele sempre teve o risco de ser mal usado, mal manifestado, sofrer interferências humanas para manipular. Bem-vinda Suelma, bem-vinda Noeli. Isso gerou problemas no seio das igrejas locais, das comunidades onde aconteceram. Aí alguém diz assim: o gato escaldado ficou com medo até da água fria. E aí não quer nem saber desse assunto. Mas na verdade é uma promessa bíblica atualíssima. É para hoje, é para todos os crentes. Não é propriedade intelectual ou espiritual de nenhuma denominação, de nenhum líder religioso, porque na verdade é um movimento que se manifestou de uma forma mais assim pública, mais notória em Los Angeles, na rua Azusa, com o pastor William Seymour, que ali se reuniam pessoas de diferentes denominações para buscar os dons espirituais, o revestimento do Espírito Santo. E dentre esses estavam Daniel Berg, Gunnar Wingren, que vieram para o Brasil e plantaram aqui a Assembleia de Deus. Primeiro plantaram uma igreja com o mesmo nome lá da Rua Azusa, Missão da Fé Apostólica. E em 1914 mudou-se o nome para Assembleia de Deus. Também lá nesse movimento da Rua Azusa passou Luigi Francesconi, um americano de ascendência italiana, que veio também para a América do Sul, notadamente para a Argentina e depois para o Brasil, e plantou aqui a igreja Congregação Cristã no Brasil, na Argentina, ou onde ela estiver, que também é uma denominação pentecostal. E dessas vieram muitas e muitas outras. Hoje, denominações ditas tradicionais ou de fé reformada ou não pentecostais, muitas delas, seus líderes, seus membros, também têm buscado, desenvolvido e exercitado os dons espirituais, inclusive o orar, cantar ou falar em línguas. E a pergunta é: a Bíblia fala que podemos orar em línguas hoje? Bom, a Bíblia é um livro para todos os tempos, né? Ela não diz que cessou. Você observa que houve um cessamento histórico, mas não escriturístico. A Bíblia não diz que cessou. A história disse que cessou. Mas também a história cessou várias outras importantes doutrinas centrais da fé cristã, como a que foi resgatada na Reforma Protestante por Martinho Lutero e outros, a salvação somente pela graça, a justificação pela fé, a autoridade das Escrituras, o sacerdócio universal dos crentes. Bem-vinda, Carla Andréia, pastor José Antônio, bem-vinda, colega Janaimar. A Bíblia não diz que cessou. Essas doutrinas também ficaram perdidas no tempo por causa da corrupção religiosa e doutrinária que aconteceu, que pode ser motivo de uma outra ministração, não cabe aqui hoje. E nesse conjunto de doutrinas esquecidas, negligenciadas, está a dos dons espirituais, que é uma realidade, que é uma atualidade, porque elas estão juntas com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E naquele contexto de línguas estranhas, de comoção geral da população vendo aquele fenômeno, e de judeus se arrependendo e querendo saber o que deveriam fazer
para estar na graça de Deus? O apóstolo Pedro diz, porque a promessa, aquilo que aconteceu, diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Você foi chamado à salvação? Então isso é para você também. Bem-vindo, colega Nelson da Abadia. Bem-vindo, Sara. Bem-vinda. Em 1 Coríntios 12, 13 e 14, Paulo recomenda à igreja buscar o dom de falar em línguas estranhas junto com outros dons e dando primazia à profecia. Bem-vinda, pastora Rosângela. A profecia, diz ele, o que profetiza é maior na importância do que está fazendo, é maior do que o que fala em línguas estranhas. Porque o que profetiza fala para toda a igreja. Então está compartilhando geral. E o que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo. A não ser que haja intérprete. Então ela passa a ser uma mensagem compartilhada também. E mesmo assim não deve dominar a reunião. Paulo diz, fale 1, 2 ou quando muito 3. Um de cada vez, é claro, né? 3 falando ao mesmo tempo. Isso poderia acontecer e não seria bom. Bem-vindo, Fabinho. Bem-vindo, pastor Ivan. Deus abençoe. O que é língua dos anjos? Porque eu disse que aparecem 3 expressões de línguas, falar línguas na Bíblia. Glossolalia em Atos 2, que são idiomas da terra. Xenoglóssia nas demais passagens do Novo Testamento, que é língua desconhecida. A Bíblia não diz que é língua dos anjos. De novo, a Bíblia não diz. E se a Bíblia não diz, quem sou eu para dizer? Porque se não está na Bíblia, Deus não disse. E se Deus disse, está na Bíblia. A Bíblia não diz que as línguas estranhas, nenhuma delas, glossolalia ou xenoglóssia, é língua dos anjos. Então, o que é a língua dos anjos? Esta expressão, ela aparece uma única vez na Bíblia, no Novo Testamento, em 1 Coríntios 13, 1. Quando Paulo vai falar, não é de línguas, ele vai falar do amor, o amor ágape, o amor que vem de Deus e é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Amor que não é amizade, que não é simpatia pessoal, que não é atração física, que não é sentimento familiar. É um amor diferente, que vem de Deus e já está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aí Paulo diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens, as línguas dos homens, e a língua dos anjos, e não tivesse amor, nada seria. Então, veja bem que ele diz, ainda que. É um exagero, né? Porque ele não falava todas as línguas dos homens, ele falava alguns idiomas. E também ele não diz que ele já falava a língua dos anjos, embora ele falasse línguas estranhas. Paulo diz, olha, eu falo em línguas estranhas, xenoglóssia, mais do que todos vocês aí de Corinto. Paulo falava em línguas estranhas. Ou você tem que aceitar esse fato bíblico, ou então é pegar ou largar, né? A Bíblia é clara quanto a isso, Paulo afirmou. Daqui a pouco eu vou ler para você e dar a passagem. Então, língua dos anjos é uma citação em passant, né? Rapidamente. Paulo menciona língua dos anjos, ele não diz que as línguas estranhas que os crentes oram a Deus é a língua dos anjos. Ele não diz também que a língua estranha, xenoglóssia, que a gente fala com Deus em oração, ou canta a Deus em oração, ou louva a Deus cantando em línguas estranhas, é o idioma do céu. Estas afirmações são afirmações teológicas de pessoas que estão falando, são livres, é por conta própria. Se for apertar para provar na Bíblia, não vai ter embasamento. É uma exegese forçada de uma passagem que não quer dizer isso. E nem precisa dizer. Quando chegar no céu, a gente vai estar equipado, configurado para falar no idioma do céu. Não precisamos nos preocupar com isso. Bem-vinda, Aparecida Narciso. Então, o que é a língua dos anjos? Alguém fala assim, a língua dos anjos é as línguas estranhas. Então, quando eu falo, até os anjos sabem. A Bíblia diz que aquele que fala em línguas estranhas, xenoglóssia, ninguém o entende. Ninguém, entendeu? Nem outros humanos, de qualquer nação, de qualquer etnia, e nem os anjos, porque aqui diz ninguém o entende. Mas
a Deus fala em mistérios. Então é algo entre ele e Deus. Pensa numa mensagem encriptada, que só o emissário é que pode desencriptar e conhecer o seu conteúdo. Tremendo, né? É a oração em língua estranha, a genuína, a verdadeira. Bem-vindo, meu amigo Ribamar. A genuína, a verdadeira, que não deforma e nem solta as tiras, como dizia a propaganda das Havaianas. A verdadeira língua estranha, aquela que é movida pelo Espírito Santo em nós. Sou eu que falo, mas é pelo Espírito Santo. Não é por uma expertise humana, como eu já vi em alguns determinados canais de TV, pessoas de uma determinada religião, que se diz também exercer os dons espirituais, ensinando a falar línguas estranhas. Estavam num evento, uma espécie de retiro, e as pessoas iam até o pé do ouvido das outras e falavam: desculpe, eu só vou imitar grosseiramente os fonemas, né? Porque eu tenho temor de imitar uma língua estranha. Mas dizia assim: fala comigo, lá 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 lá. E a pessoa lá 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 lá. Ó, então prossegue, agora continue. Você já pegou no tranco, agora segue falando. Isso não é mover do Espírito. Isto é expertise humana, né? Para entusiasmar pessoas desinformadas. Bem-vinda, pastora Eliane. Na Bíblia, os anjos falam para transmitir uma mensagem de Deus para certas pessoas. A Bíblia menciona, sobretudo no Antigo Testamento e também no Novo, lá no começo da igreja primitiva, as aparições angélicas trazendo uma mensagem de Deus. Em nenhum lugar diz que eles precisaram de intérprete ou falaram outro idioma. Eles falaram o idioma, a língua daqueles que iam receber a mensagem. Eu imagino que se um anjo viesse trazer uma mensagem para mim, aqui no Brasil, que fala o português do Brasil, ele irá falar em português, quem sabe até com sotaque goiano, né? Porque é uma mensagem ultra eficiente, super eficiente, é uma comunicação de primeira linha. Eles são equipados por Deus, são dotados por Deus dessa capacidade. Quando eles apareceram a Maria, a Virgem de Nazaré, para anunciar o nascimento de Jesus, Maria, uma moça simples, compreendeu, não precisou de intérprete. Então eles não falam uma língua dos anjos, e que a gente também tem que aprender a falar, para falar para o céu. O céu entende todas as línguas. O céu entende todos os idiomas, e até quando falamos sem palavras. Uma lágrima, um suspiro da alma para Deus é uma frase que ele pode saber muito bem. Bem-vinda, irmã Gilda. Prosseguindo, para não delongar demais. Então, o que Paulo queria dizer com a língua dos anjos? Primeiro, ele estava querendo dizer que o mais importante não é conhecer muitas línguas, mas praticar o amor, que estava faltando na igreja de Corinto. Eles estavam se vangloriando, orgulhosos, soberbos de falarem em línguas estranhas e negligenciando o amor, a prática do amor. O amor verdadeiro, o amor ágape. Eles estavam valorizando mais a manifestação de espiritualidade do que a prática do amor. Uma outra pergunta que chegou: quem tem o dom de falar em línguas fala a língua dos anjos? Está parecendo redundante, né? Mas não. Bem-vinda, irmã Maria das Neves. Algumas pessoas com esse dom de falar em línguas não estão falando a língua dos anjos. Porque a Bíblia diz que ninguém as entende, mas só Deus, e com Deus fala mistério. E existem 3 acepções para o falar em línguas estranhas. Pode ser falar de falar, verbalizar compassadamente. Pode ser orar, né, no tom que nós oramos e falamos com Deus. E pode também ser o cantar em línguas. Alguns entendem que o cantar em línguas é o mesmo que fala em Efésios 5:18, me parece, sobre cânticos espirituais, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. A gente poderia fazer uma pesquisa e falar especificamente sobre cânticos espirituais. Não cabe aqui agora discorrer em profundidade. Mas, bem-vindo, Guilherme.
cantar em línguas. É falar línguas estranhas em uma cadência cantada. Né? Qual é o conteúdo de quando alguém está cantando em línguas estranhas? As línguas são estranhas, são desconhecidas. E com Deus ele fala mistério. Naturalmente que é algo que o seu espírito deseja expressar a Deus e que Deus está entendendo. Ah, mas eu não estou entendendo. Não precisa entender, não é para você, é para Deus. O cuidado é de não tomar o tempo de uma reunião praticando, exercendo algo que vai edificar e ser proveitoso apenas para mim, em detrimento dos outros que vão apenas ficar esperando. Se houver uma manifestação do dom de interpretação e vier uma mensagem para todos ou para outros, então terá sido proveitoso. Mas isso não pode ocupar o lugar da pregação e nem trazer desordem à reunião, seja ela numa vigília, numa madrugada num lugar ermo, seja ela numa catedral suntuosa e bonita, com muita gente bonita, seja ela numa casa, onde for a reunião, de que tamanho e em que lugar. E esta manifestação, falando, cantando, orando, ela pode ser acompanhada de um êxtase, que é uma profunda emoção, uma profunda comoção emocional, que até às vezes arrebata o sentido, ou não. O fato é o seguinte: ninguém poderá advogar em seu favor que fez uma porção de coisas sem saber porque não deu fé, não teve ciência do que estava fazendo. Isso não é verdade. Bem-vindo, pastor Plínio. Bem-vindo, colega Davi. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 12, que o espírito, com E minúsculo, o espírito da pessoa, o espírito do profeta, com o qual ele sintoniza o espírito de Deus, né? Ele acessa o Wi-Fi de Deus, ele está sujeito ao profeta. Como você que me assiste. Se você quiser interromper e parar de me ouvir agora, você para. É só clicar em algum botão, algum comando e você vai fazer outra coisa. Assim também na manifestação do Espírito. Por mais forte, extasiante que seja, a gente não vai perder o controle. A gente pode ficar muito envolvido, embevecido naquela experiência. Mas a gente não vai sair de si. E nem deve, né? A gente só deve cair em si, nunca sair de si. E Paulo diz assim, terminando aqui essa live, porque a hora avançou tão rápido, né? Não vi o tempo passar. Dou graças ao meu Deus, porque falo em línguas mais do que todos vós. 1 aos Coríntios 14, 18. Paulo não disse que eu falava, ele disse eu falo. E quando ele diz línguas, no original grego do Novo Testamento, é xenoglossia. Uma língua desconhecida que se fala diretamente a Deus. Não era glossolalia, que são idiomas da terra. Variados idiomas da terra. Ele diz em 1 Coríntios 14, 4. O que fala em línguas edifica-se a si mesmo. O que é edificar? Edificar é construir. E como é essa construção quando eu falo com Deus em línguas estranhas? É uma conexão que, de certa forma, afeta o meu emocional, o meu espiritual, não substitui a prática, a obediência da palavra de Deus, mas me coloca em um nível, em um limiar de relacionamento com Deus mais íntimo. Quem teve ou tem essa experiência, não precisa que eu explique, porque sabe muito bem do que eu estou falando. Bem-vindo, irmão Ricardo. Para quem tem, eu não preciso explicar. E para quem nunca teve, não adiantará explicações, porque você só vai saber quando experimentar. Eu não estou falando de uma experiência aleatória, extra-bíblica, desvairada, bizarra, não. Estou falando de coisa bíblica, de gente centrada, que ama o Senhor e que teme a Deus. E Paulo diz, para terminar aqui, em 1 Coríntios 14, versos 39 e 40. Portanto, irmãos, ele estava falando para cristãos. É claro que esse doutrinamento não é para pessoas que não têm aliança com Deus, não têm relacionamento com Deus. Porque essa não é uma experiência que pode ser adquirida por qualquer pessoa. É no relacionamento com Deus. É para a igreja, para os servos de Deus. Ele diz assim, bem-vindo Isaías, procurai com zelo profetizar. Profetizar aqui significa tanto a
pregação, a proclamação da palavra de Deus, seja ela no original grego querigma, que é proclamar, dar a notícia rapidamente, ou didaquê, que é ensinar de forma sistematizada e organizada para que a pessoa guarde lá nos seus pensamentos, nas suas lembranças, aquele ensino. Tudo isso é profecia. Mas também significa a manifestação do dom de profecia. Porque a manifestação do dom de profecia é uma palavra de Deus para uma pessoa ou para um grupo de pessoas. Paulo diz que isso é mais importante. Procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas estranhas. Ou seja, é proibido proibir falar em línguas estranhas. Ok, então está liberado. Podemos fazer um reteté animado? Aí Paulo termina dizendo, mas faça-se tudo. Tudo aqui é tudo mesmo. Desde a escola dominical, qualquer atividade nossa como igreja está dentro do tudo. Não é só o falar em línguas. Faça-se tudo decentemente, aquilo que é decente. E com ordem, com organização. Aquilo que é decente e que é organizado. Ah não, pastor, aí já matou o culto, né? Aí a gente já deixou de ser pentecostal, porque tirou a liberdade do Espírito. Olha, amados irmãos e irmãs, para terminar eu quero te dizer que o rio do Espírito, ele corre no seu leito. Você já viu o que acontece, irmã Cristina Policena, quando um rio sai do seu leito? As enchentes, as inundações, as destruições, o alvoroço que causa. Assim também é o mover espiritual. Quando não está no leito da palavra, naquilo que a Bíblia preconiza, acontecem meninices, bizarrices, escândalos, confusões. E Deus, disse Paulo, não é Deus de confusão, como em todas as igrejas de Deus. Em lugar nenhum da terra, Deus é Deus de confusão. O que é confusão? Vem lá de Babel, confusão, que está relacionado com falar também. Lembra que Babel, a confusão começou na comunicação? Falava uma coisa e entendia outra? Bem-vinda, irmã Neuza. Ô, irmã, você está tão longe, né? Quanto tempo? Deus a abençoe. Então, a palavra de Deus não quer que as línguas estranhas sejam uma Babel de confusão. Porque é para tudo ser feito, que faça-se tudo decentemente e com ordem. Como saber a ordem? Como saber o que é decência? Como definir o que é decência nesse caso? Aí a gente tem que conhecer a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, estar sempre crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, da Bíblia, para que a gente não cometa nada errado, querendo parecer que é alguma coisa boa ou proveitosa. Até porque toda manifestação do Espírito é dada para o que for útil, diz Paulo lá em 1 Coríntios 12. Mas a manifestação do Espírito, com E maiúsculo, o Espírito Santo, é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, útil tem o sentido de um proveito, de um fruto vantajoso, que significa crescimento, edificação, vantagem do ponto de vista de Deus. Eu também gostaria de dizer que, de novo, já disse, né? Bem-vinda, Juliana. Bem-vindo, José Roberto, meu amado irmão lá do Paraná, valoroso servo de Deus. Que o dom de línguas, o falar em línguas, ele não é uma propriedade de nenhuma denominação, de nenhuma igreja evangélica, de nenhum líder. Não é propriedade dos missionários suecos que fundaram a Assembleia de Deus no Brasil. Ele é do Espírito Santo. Ele continuará sendo do Espírito Santo. Não é o meu dom, é o dom que o Espírito Santo opera em mim. Né? E isso também não qualifica a pessoa com um atestado de santidade e nem de superioridade entre os irmãos. Os dons são para serviço, nos torna servos e não senhores de ninguém. Embora existam no meio religioso pessoas que querem manipular outras pessoas no exercício indevido dos dons para proveito próprio, manipulando as pessoas através da ganância, do medo ou da culpa. Mas não é assim que Deus trabalha. Deus não trabalha desse modo. Deus ele é perfeito e não contradiz a sua palavra. Eu desejo a você, meu irmão, minha irmã,
um ótimo final de domingo. Me perdoe pela voz já bastante esganiçada, né, de tanto falar. Eu ministrei hoje de manhã por quase 2 horas. E que você tenha também uma excelente semana. E amanhã, mais ou menos por esse horário, entre 3, 3h30 e 4 da tarde, teremos uma outra live. E eu estou aceitando as sugestões de temas. Sejam temas bíblico-doutrinários ou sejam temas relacionados a assuntos que têm a ver com a vida cristã. Pode ser um tema polêmico, mas se ele for de proveito, a gente vai desenvolver aqui, tá? E é claro que eu estou emitindo a minha opinião pessoal, pastoral, de estudante da Bíblia, de servo de Deus, e longe de mim de querer ocupar a autoridade da Bíblia para você e também do seu pastor que te ensina. Eu sou pastor há décadas e sei muito bem respeitar isso. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Recomende, bem-vinda, querida irmã Eni. Pode ver aí de novo essa live, porque ela vai ficar disponível por 24 horas. Você pode recomendar a outra pessoa que queira também mandar um tema, que queira ser adicionada para acompanhar essa live, tá? Fique à vontade. O conhecimento bíblico não é propriedade de quem o tem. É dever de quem o tem compartilhar. Ele só serve para isso, né? A gente não vai levar isso para usar na eternidade. Lá estaremos diante do que é perfeito e saberemos tudo. Não necessitará de que ninguém nos ensine coisa alguma. Mas aqui nós vamos aprendendo uns com os outros. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.